Caminhos, o podcast da Senda Educacional, trilhando o caminho para a educação do futuro. Olá! Hoje damos prosseguimento à nossa série de episódios dedicada aos profissionais envolvidos na produção da educação à distância. E hoje vamos falar sobre a produção audiovisual, recurso didático presente há tanto tempo que quase se confunde com a história da educação à distância no Brasil. Muito antes da internet, dos ambientes virtuais de aprendizagem, era a TV a mídia escolhida para apresentar conteúdo a um público de massa. Quantos telecursos, vídeos, explicações de cálculos já não foram apresentados em matinais e reaproveitados na escola ou em cursinhos pré-vestibular? Você se lembra de algum conteúdo que aprendeu via recurso audiovisual? Pois bem, com o surgimento da internet e mais recentemente com uma capacidade de entrega com mais velocidade e qualidade, o recurso audiovisual tornou-se parte integrante do cardápio oferecido aos alunos. Além disso, a formatação de recursos cada vez mais ampla no universo do e-learning faz com que o uso de videoaulas, aulas narradas, entrevistas, podcasts mostrem uma nova variedade de recursos audiovisuais. E para falar do trabalho do produtor audiovisual nesse contexto, nós recebemos no Caminhos a produtora Renata Mendes Ribeiro. Ela nos contou um pouco de sua trajetória profissional, o seu dia a dia e alguns de seus desafios junto ao designer instrucional em uma rotina de trabalho que cobra cada vez mais volume de entrega. Esperamos que gostem tanto de ouvir como gostamos de fazer essa conversa. Caminhe com a gente! Olá a todos, meu nome é Marcelo Fonseca e esse é o Caminhos, o podcast da Senda Educacional. E eu estou aqui hoje com a minha amiga Jéssica Costa. Olá a todos! E o meu amigo Adriano Silva. Olá, pessoal! E hoje é dia de falar de produção audiovisual e a sua relação com o design instrucional. E para isso a gente trouxe uma convidada, uma amiga nossa, alguém muito especial e com muita experiência na área, que é a Renata Mendes Ribeiro. Seja bem-vinda, Renata. Muito obrigada pelo convite. Isso aí, Renata. Então, hoje a gente tem com foco falar dessa produção audiovisual, pensando que a produção na educação à distância, dos materiais online, hoje em dia, eles têm muito foco nisso. Principalmente por causa da pandemia, dessas conferências de Zoom, da produção também pensando um conteúdo síncrono, assíncrono e etc. Então, mais do que pensar o olhar do DI sobre isso, é importante a gente pensar nos profissionais que lidam e geram esse material. A gente sempre começa com uma pergunta meio filosófica, uma pergunta quase existencialista. Quem é você, Renata? Conte para nós. Eu sou uma pessoa que precisa atribuir sentido a tudo que eu vivo e a tudo que eu faço, né? Então, quando as situações que eu estou vivendo, estou experienciando, elas fazem sentido para mim, é como se a minha existência se enchesse de vida, né? E eu escolhi a linguagem audiovisual para interagir com o mundo exterior, porque essa linguagem moldou e ainda molda o meu mundo interior. E assim, como você se definiria, Renata, assim, como você se coloca no mundo, já que você diz que o audiovisual é uma ferramenta para você nesse entendimento e tudo, como você se definiria? Eu não tenho muito um manual de instrução, assim, eu não sei muito como me definir, porque eu sou uma pessoa em constante transformação. O que eu me refiro à linguagem audiovisual é que, como eu cresci assistindo filmes, eu cresci criando uma ideia de mundo a partir dos filmes que eu assistia. Então eu acho que isso fez com que eu escolhesse essa linguagem para me comunicar e para compreender também o mundo que eu vivo. Então eu não consigo me definir assim como uma pessoa assim ou assado, né? Mas uma pessoa que busca sentido em todas as coisas que eu vivencio para escolher as minhas ações, escolher os meus caminhos. E foi assim que eu escolhi estudar cinema. Acho que foi uma escolha que eu digo que não foi tão racional, no sentido de eu não sabia o que esperar,
né, futuramente, a partir de ter escolhido essa profissão, essa faculdade, mas eu sentia que aquilo fazia sentido para mim, estudar aquela linguagem, né, estudar cinema. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, já que é uma pergunta filosófica, a resposta também é bem filosófica, né, não é muito uma receita de bolo, assim. Sim, respondeu sim, e eu acho que a gente cria esse espaço para que ele seja aberto mesmo, assim, eu acho que a gente tem mais é que refletir mesmo e deixar correr solto, sem grandes amarras, né? E assim, só uma curiosidade minha, assim, e como você chegou nesse meio, assim, como você decidiu estudar isso aí? Eu achei legal porque você usou uma palavra muito boa para definir algo que me parece que você gosta tanto, que é uma linguagem. Como você chegou nessa linguagem? Como isso chegou para você ou você chegou nisso? Eu me lembro que eu gostava de filmes e eu pensava a princípio que eu gostaria de trabalhar com isso, mas eu não sabia o que significava em termos práticos trabalhar com filmes. Então a primeira coisa que vinha à minha cabeça quando eu era pré-adolescente, lá para os 12, 13 anos, era que talvez eu pudesse ser atriz. Porque olha que pra a gente ver como a nossa cabeça, dependendo da experiência que a gente vive, o olhar ele tem uma certa limitação de acordo com aquilo que você tem de experiência de vida naquele momento, né? Então, quando eu assistia a um filme, o que eu via eram aqueles personagens. Eu não sabia que para que aqueles personagens estivessem ali, naquele quadradinho da televisão, tinha uma equipe que organizava, que criava uma história, que construía aquele filme. Então eu achava que eu queria ser atriz. Até que eu conheci a mãe de uma colega, isso já lá no colegial, eu com 15 anos, e essa mãe dessa colega, ela estudava cinema na USP. E aí eu falei, existe um curso para isso? Ela falou, sim, existe, são as pessoas que criam os filmes. Aí eu falei, tá aí, é isso que eu quero fazer. Agora, de novo, naquela época, racionalmente, assim, que você está me perguntando, hoje eu consigo te explicar que eu escolhi essa linguagem para me comunicar. Mas naquela época, eu só sentia que aquilo fazia sentido para mim, que era isso que eu queria trabalhar, apesar de não saber ainda, naquele momento, o que esperar dessa escolha. Eu lembro que eu falei para minha mãe que eu tinha descoberto o que eu queria fazer da minha vida, o que eu queria estudar na faculdade, né, mais do que fazer na minha vida. Era um pensamento assim, eu pensava mais próximo, né? Tipo, eu estava no começo do colegial, em breve eu ia ter que escolher uma faculdade para estudar, porque minha mãe fazia questão que eu fizesse uma faculdade, então eu precisava escolher alguma coisa para estudar. E aí eu descobri que era cinema que eu queria estudar. Foi assim que eu fui, e o que eu vejo hoje, com 40 anos, depois de ter muitos anos de formada, eu penso que essa linguagem, ela me permite, ao mesmo tempo em que eu crio alguma coisa para outras pessoas terem uma visão de mundo ou olharem para um determinado assunto de uma outra maneira, ao mesmo tempo que eu estou criando para elas, eu estou criando para mim mesma, eu estou pensando naquilo que eu estou criando e, ao mesmo tempo, repensando a minha vida e a minha relação com o mundo ou com aquele assunto sobre o qual eu estou criando um recurso audiovisual. É bonito isso que você falou, Rê. Mas eu acho que antes de qualquer coisa você se apaixonou pela narrativa, né? Eu acho que você se apaixonou pela narrativa e depois você foi fazer parte da construção dessa narrativa, né? Então eu acho interessante esse seu passo, esse seu mergulho, né? Então, antes de saber contar a história e produzir a história, você se apaixonou por ela, né? Que eu acho que faz parte de muitas das nossas trajetórias aqui, quando a gente começa a trabalhar com algo, né? Então, achei poético, né? Essa passagem. Falou bem, acho que foi esse passo mesmo. E, de novo, uma coisa que eu acho interessante é que, e por isso que eu digo do sentido, é que a gente racionaliza vários processos, e isso é importante, especialmente quando você vai criar um recurso didático, você precisa pensar em qual é a intenção, por que você escolhe essa linguagem e não outra, né? Por que transformar um conteúdo, por que dar forma a um conteúdo? Uma forma audiovisual ou colocar ele
uma forma textual, né? Então, a razão, ela entra nisso. Mas na maior parte das coisas que a gente escolhe viver, nos caminhos que a gente traça, muitas das nossas escolhas, elas não são racionais, né? Elas são motivadas por uma paixão, por alguma coisa além, que a gente pode dar o nome de paixão, de sentido, o que for, mas é aquilo que nos move. Então, eu acho que você colocou lindamente também o lance da paixão pela narrativa e depois ver que eu poderia trabalhar com a construção dessa narrativa, que é algo que me instiga todos os dias e que uma coisa pela qual eu me apaixonei. Muito bom. Ô, Renata, uma coisa aí que me chamou a atenção nessa parte introdutória da conversa é que, assim, né, você falou que se encantou com essa coisa do cinema, você foi estudar cinema e a gente está falando de produção audiovisual. Talvez, assim, eu acho que talvez seja meio difícil, mas eu estou pensando nas pessoas que talvez não entendam um pouco essa diferenciação, fazer uma produção audiovisual e fazer cinema, né? Porque aí você fala fazer cinema, o cara não associa talvez com um filme menor, o cara vai pensar lá no Vingadores, uma coisa gigantesca, num Transformers, uma coisa absurda, assim, muito grande. Mas quando a gente fala de produção audiovisual, muitas vezes esse universo ele é meio cheio de pessoas, tem muitos profissionais envolvidos nessa cadeia. E qual área aí que você se especializou para depois compor uma área de produção de EAD? Assim, eu sei que é uma pergunta meio Transformers, assim, meio dividida em duas partes, mas assim, a ideia é meio essa. Em que parte da produção visual você se encaixa? Porque ela é cheia de, sei lá, tem o roteirista, iluminador, marceneiro, o ator, o diretor, etc e tal. Em qual parte você se encaixa? E como isso aí conversa com a produção da educação à distância? Eu acho que essa resposta é um pouco o que eu tinha pensado para, né, como é que a faculdade prepara para desenvolver os conteúdos, né, se nos prepara, a faculdade de cinema nos prepara para trabalhar com produção de recursos didáticos audiovisuais. Quando eu estudei cinema, eu não tinha noção do que isso significaria em termos práticos. Eu só sabia que eu tinha esse querer por essa área, e eu tinha, no momento, as condições de cursar a faculdade de cinema. Então, foi o que eu fiz. Ao longo da faculdade, os cursos que mais as disciplinas que mais me encantavam eram filosofia, sociologia, teoria da comunicação e as disciplinas de história do cinema brasileiro e história do cinema. As disciplinas mais técnicas de fotografia, som, iluminação, roteiro, eu gostava, mas não, assim, fazia o que tinha que ser feito, mas não me inspirava tanto. E aí hoje eu fico pensando que eu faço a relação com o que eu digo que eu gosto, né, do lance da narrativa, que é uma maneira de olhar o mundo. Porque o mundo, né, quando eu falo mundo também, é um negócio tão grande, né, mas o mundo é o meu quadradinho onde eu vivo, sabe? Com as relações que eu estabeleço com as pessoas, a minha rotina de trabalho, os meus sonhos, né, os meus objetivos, esse é o meu mundo. E aí, como eu lido com ele, com as sensações que ele me causa, com as frustrações, com as conquistas e tal. E eu acho que essa parte da faculdade, ela foi me dando elementos para, né, por meio da linguagem, o que eu estudava quando se construíam os planos, né, os planos, aí você falou Vingadores, os planos maiores, né, gigantescos, de coisa grandiosa. Aí eu ficava vendo como esses planos faziam com que eu sentisse um sentimento ou outro quando eu estivesse assistindo a um filme, por exemplo. A narrativa, ela estava aí ganhando forma, né? Por que uma narrativa me encanta e outra não? Em termos práticos, né, de construção da imagem, a importância do som também nisso. Então, tudo isso foi me dando elementos para entender como essa narrativa, como a construção imagética e sonora, né, a construção audiovisual ia causando impacto em mim, ia me fazendo perceber o mundo e ia também construindo uma ideia de hábitos, né, no sentido de, por exemplo, uma cena que a pessoa, num filme norte-americano, que a moça está lá chorando por um amor que foi embora, ela vai lá no freezer, pega um pote de sorvete e come o sorvete.
Então, quando eu vivenciava uma situação assim, eu pensava que, eu quero comer, tomar um pote, pegar o pote de sorvete e me acabar no pote de sorvete. Então, para você ver que a importância, assim, o poder que o audiovisual tem, essa linguagem. Que aí, tudo bem, no cinema, quando eu estudava cinema, tinha essa coisa da imponência do cinema, né? Desse aí, de Hollywood, que vai para a sala, então a importância, o glamour disso, e o audiovisual, aquele que você usa da mesma linguagem, mas imagina, uma câmera digital, que nem tem a qualidade da película, né? Que aí pode ser usado como um equipamento por uma equipe bem menor do que uma equipe de cinema. Então tinha muito essa diferença entre as duas coisas em termos de grandiosidade e de, como eu posso dizer, de glamour mesmo. Pode ter uma outra palavra, mas tinha essa diferença. O que foi mudando para mim, foi me dando, né, me abrindo o horizonte para a possibilidade da linguagem audiovisual, que na minha opinião, de quem estudou cinema e quem foi trabalhando com a linguagem, com o vídeo especificamente em produções menores e que não foram para a sala de cinema, é que existe a essência que, na minha opinião, é a mesma. Você está contando uma narrativa usando a linguagem, usando a imagem e o som combinados de uma maneira específica para despertar em quem assiste uma sensação. E nesse pacote e construindo também uma cultura, né, um mundo interior, assim, de como encarar a vida, por exemplo, o término de uma relação amorosa comendo um pote de sorvete na frente da TV e chorando, sabe? E aí, assim, a minha sorte, eu acho, para eu ter chegado no EAD, assim, o que foi o ponto de partida é que na faculdade eu tive aula de vídeo. Então a gente tinha uma disciplina chamada vídeo dentro do curso de cinema. E o meu professor de vídeo, André Costa, ele já trabalhava, ele tinha sido formado por cinema na mesma faculdade, né, anos antes, e ele tinha se tornado um professor. E a experiência dele com o cinema tinha sido usar o vídeo, né, o registro em vídeo de situações acadêmicas, dentro da universidade, da USP, onde ele fez mestrado. E então, ele falou que ele se descobriu cineasta ali, porque ele tinha contato com pessoas da área da educação, né, ou aí era da área de enfermagem, depois da área de arquitetura, e essas pessoas precisavam de um meio de registro daquela experiência acadêmica, e ele dominava a linguagem, então ele levou para lá, e ele trazia muito isso para a gente em sala de aula, né, essas possibilidades do audiovisual, usando esse equipamento que a gente mesmo poderia operar, que não precisava de tanta equipe assim, mas que ainda assim usaria aquela linguagem que a gente estava aprendendo na faculdade. Então, sabe, ele fazia esse link entre o cinema e a linguagem audiovisual, porque, de novo, a essência, a linguagem é a mesma, o meio de usar essa linguagem é que é diferente, a técnica, né, os equipamentos. E aí, quando eu estava para sair da faculdade, eu comentei com vocês que eu não sabia o que eu ia fazer, né, porque naquela época, para o conhecimento que eu tinha dois caminhos, ou eu ia trabalhar numa produtora de cinema que faz filmes para sala de cinema, ou eu trabalharia numa produtora de propaganda. Propaganda era uma coisa que eu já tinha certeza para mim que eu não queria trabalhar. Então só sobrava um caminho. E esse um caminho eu sabia que era muito desafiador, porque era um caminho de poucas oportunidades e geralmente de cartas marcadas. Porque justamente por ser um espaço pequeno, né, a procura é grande, mas a demanda é pequena. Então acabam sendo as pessoas que conhecem as pessoas certas, que estão no lugar certo e estão lá. E o André me convidou, porque ele estava para montar uma produtora para trabalhar com linguagem audiovisual para projetos socioeducativos. E eu fui trabalhar com ele. E o que ele fazia nesse trabalho? Ele fazia o registro de projetos sociais, são projetos que eram bancados por financiamentos e tal, e que ao final precisava de um relatório para mostrar como tinha sido
empregado o investimento naquele projeto em específico. Ao invés de só ir lá e registrar, ele íamos lá, né, ensinávamos o básico da linguagem audiovisual, geralmente eram projetos para jovens, ensinávamos para eles a linguagem, o básico da linguagem, o significado, como usar a câmera, e eles mesmos registravam sob a nossa supervisão, com a nossa ajuda. Aquilo foi, assim, para mim, uma grande descoberta, porque aí dava para perceber que enquanto se aprendia a linguagem audiovisual, se falava sobre a própria vivência naquele projeto. E aí, falando dessa vivência e usando a linguagem para descrever a outra pessoa aquilo que eles tinham vivenciado, eles mesmos entendiam a experiência que eles tinham vivenciado. Então, ali, sabe, foi se materializando como eu poderia usar essa linguagem para trabalhar com educação, mas ainda estava distante do recurso didático, né? Mas, como tudo na vida, a gente vai vivendo experiências que vão nos levando a outras. Então, assim, eu sinto que essa experiência foi a abertura para eu entender que poderia haver uma relação entre a linguagem audiovisual e a educação. Aí, depois disso, as pessoas que eu conheci ali, surgiu a oportunidade de eu ser educadora audiovisual, num projeto em 2 cidades no Vale do Paraíba. Foi uma formação mais extensa, de 1 ano, então ensinando como usar essa linguagem, criar produtos culturais dentro da própria cidade. Então, os jovens da cidade é como se a gente estivesse equipando eles, não só com equipamento, que o projeto deu essa possibilidade de construir, né, de trazer, de comprar maquinários para eles, câmera, microfone, computador para edição, mas também muni-los da linguagem, para que eles pudessem, depois que a gente saísse de lá, tocar o projeto sozinhos, né? Então, lá, de novo, eu falei, nossa, isso faz muito sentido para mim, trabalhar com essa linguagem relacionada à educação, como se fosse uma emancipação do olhar, porque, de novo, eu estava ajudando eles com isso, mas eu também estava aprendendo, porque esse exemplo que eu dei do sorvete, de criar um hábito, do poder que o audiovisual tem, de criar um hábito em mim, e eu nem me dar conta disso, eu fui ter muito tempo depois, graças a essas experiências. Porque aí, quando você domina a linguagem, aí você vai entendendo como determinado enquadramento faz você se sentir, ou como a ausência de som, ou um som específico, num momento específico, faz você querer chorar. E tudo isso foi vivenciando essa experiência como educadora. Depois disso, eu fui bolsista da FAPESP no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Lá, sim, eu atuei como produtora audiovisual para produzir recursos didáticos para os alunos. Então, a equipe tinha feito uma viagem à Sicília, tinha registrado sítios arqueológicos, e o meu papel era transformar esses registros em documentários educativos, que eles pudessem assistir para entender um pouco como funcionava naquele lugar, né, como eram os sítios e como estavam organizados e tal. E aí, olha que eu gosto de deixar claro, assim, para quem escuta, especialmente para quem trabalha ou está começando, né, que sempre vem aquela ideia de, nossa, por onde eu começo? Porque parece, quando a gente está começando a carreira, parece assim, né, você olha para o horizonte e o horizonte é branco, não tem nada, né? Que a vida, ela vai nos dando a chance, vai nos apresentando pessoas, e se a gente tem um olhar, o coração aberto e olhar assim curioso, as oportunidades vão surgindo, e também assim, quando elas surgem, você não sabe que é uma oportunidade. Então, por isso que eu falo do sentido, sabe? Tem alguma coisinha lá que te motiva a ir seguir aquele caminho, mesmo que você não saiba para onde ele vai dar, e ele sempre vai te ensinar alguma coisa. Então, toda essa experiência que eu contei para vocês, quando eu me deparei com a vaga na instituição, né, a vaga que eu ocupo hoje na instituição onde eu trabalho, eu me lembro da sensação até hoje. Quando eu li a descrição que eles precisavam, eu sabia que eu tinha todo, sabe, o check ali, toda a listinha do que eles precisavam, eu tinha. Eu falei, essa vaga é para mim. E aí é que eu fui trabalhar com EAD. Foi ali, ó, em 2011. Então, ó, eu me formei em 2006 e comecei a trabalhar com o André na produtora Olhar Periférico, né, com os registros audiovisuais educativos em 2005.
franco, mas eu só fui atuar em EAD em 2011. Mas olha como toda essa trajetória, as experiências que eu vivi lá, elas me prepararam para 2011. E aí, quando eu cheguei lá, fazendo a amarração com a sua pergunta, tudo que eu aprendi na faculdade de cinema sobre linguagem fazia sentido eu usar lá. O material didático não vai para a sala de cinema, mas ele pode sim causar a mesma sensação, o mesmo gosto, pode despertar sensações, sentimentos, pode ajudar alguém a aprender alguma coisa a partir do momento que a gente usa os enquadramentos, o som, a justa posição de imagens na edição, vai causar uma sensação e vai ajudar na compreensão do conteúdo. Perfeito, Renata. A gente sente um cuidado, né, uma paixão quando você fala sobre a produção audiovisual. É um prazer enorme falar contigo, principalmente, né, desse tema que é tão importante aí para os nossos ouvintes, a produção audiovisual. Você trabalha, como comentou, com produção audiovisual, né, no setor da educação, e normalmente o setor da educação ele é dividido entre o acadêmico e o corporativo. Gostaria que você comentasse um pouco se existe alguma diferença entre as experiências do produtor audiovisual no setor corporativo, para aquele que trabalha no setor acadêmico, e até alguns exemplos para facilitar mais a compreensão aí para o nosso ouvinte. Eu vou falar com base no que eu vivencio, tá? A minha única experiência com o EAD tem sido nessa instituição. Então, eu vou falar a partir dela. Com relação à produção de material didático, nesse sentido, porque o que eu fiz no Museu de Arqueologia, apesar de ser um material didático, ele era uma coisa mais modesta com relação ao que eu faço agora, que eu trabalho numa instituição que produz cursos 100% EAD, né, de pós, de graduação, de extensão, então é um volume muito grande de produção, né, e por ser um volume grande de produção, a gente trabalha num esquema meio fábrica, tá, então no Museu de Arqueologia, eu era o audiovisual na época, agora eu integro uma equipe de muitas pessoas. Então, lá onde eu trabalho, a gente tem o setor corporativo e o acadêmico, e a equipe audiovisual, que é composta de técnicos de estúdio e produtores, eu sendo uma das pessoas da produção, a gente atende os dois setores, mas o nosso coração, assim, o que a gente produz em maior quantidade é o setor acadêmico. A diferença mais gritante entre os dois, assim, a mais perceptível é o volume. Então, o volume muda bastante com relação a como a gente atua. No caso do corporativo, são projetos espaçados e que cada um tem uma característica específica. A gente, como produção audiovisual, a gente entra no momento da execução, né, da gravação. A gente nem participa nem da etapa de elaboração, nem da etapa final. Então, a gente entra no meio, a gente recebe o material para gravar, a gente tem um briefing se a gente precisa fazer alguma adequação de cenário no estúdio, se precisa gravar fora, né, se precisa contratar um ator com um perfil específico. Então, é mais nessa parte mesmo da gravação que a gente atua. Agora, na questão do acadêmico, a nossa atuação, ela abrange muito mais coisa. Por exemplo, a gente tem teste de professor. O que a gente faz é assim, desde 2016, a gente colocou um processo de teste de professor, que embora tenha esse nome que eu não sou muito fã, dentro da instituição onde eu trabalho, as funções e as ações da instituição, elas têm nomes, tem pessoas responsáveis por elas. Então, eu não poderia usar o nome workshop porque poderia conflitar com outras questões, por isso que foi escolhido o nome teste. Mas eu sempre digo que é uma experiência para o professor, porque nós começamos com a produção grande de EAD em 2012, 2013. Muitos professores chegavam para gravar e nunca tinham visto uma câmera. Então imagina assim, a gente gravava disciplinas com o professor com cara de terror. Ele nunca tinha visto um teleprompter na frente. Então a gente pôs esse processo para que ele viesse experienciar, estar frente à câmera antes do processo de gravação e a gente pudesse orientá-lo. Então a gente tem esse processo desde então, né? A gente faz esse processo com o professor. Depois desse processo, aqui vem o processo de gravação, a gente formata o roteiro para teleprompter,
A gente precisa fazer algumas adequações porque a gente tem modelagens que demandam recursos audiovisuais específicos. Então, por exemplo, o vídeo é o que talvez fique mais claro para as pessoas, né, que é o professor frente à câmera, mas a gente tem um recurso chamado aula narrada, que a gente usa uma apresentação em PowerPoint e a cada slide o professor narra, né, uma explicação para aquele slide. A gente agora tem podcast também, então é uma narrativa construída em áudio. A gente tem vídeos tutoriais, que aí ele já está frente a um computador e ele precisa fazer captura de tela. Esse, por exemplo, são mais para cursos de TI, que o professor precisa montar um site ou alguma coisa específica, assim, né, um sistema. Então ele mostra, ele faz a captura de tela enquanto ele explica por que é que ele faz aquilo que ele está fazendo. Então, o acadêmico, percebam que a gente tem várias etapas, né? Desde testar o professor, orientá-lo sobre a gravação, ele vem para gravar, a gente tem que fazer adequações para modelagem, depois disso a gente envia o material para edição, às vezes precisa fazer alguma adequação, chama o professor novamente para gravar. Então, a nossa ação no acadêmico, ela é mais ativa, em mais etapas, né? Antes e depois. E também tem uma questão com relação à criação. No corporativo, por cada projeto ser único e ter menos projetos, né, menos volume de projeto por período de tempo, existe um processo de, não sei se a palavra é customização, mas que as pessoas envolvidas na criação, elas podem fazer adequações, podem criar coisas novas. No acadêmico, a gente não tem tempo para isso. Então, a gente trabalha com o que a gente chama de template. Então, a gente já tem uma vinheta padrão, a gente já tem as cartelas que vão entrar em determinado momento, elas entram num lado específico da tela, elas têm uma fonte X com uma cor Y já pré-definida, e os editores trabalham com projetos de edição. Então, todos esses que a gente chama de assets, todos esses elementos que vão compor a aula, eles já estão definidos, a gente já tem um pacotinho lá de trabalho, que cada editor vai trabalhar com o mesmo para a gente manter o padrão das aulas. Então, eu diria que a grande diferença é isso. Em um, você tem mais possibilidade e mais tempo para criar e para personalizar os projetos, e no outro, que é o acadêmico, a gente já funciona mais em esquema de produção em larga escala. Então, a gente produz mais em menos tempo. É bem legal, assim, o panorama que você colocou, né, da diferença entre o acadêmico e o corporativo, e pensando mais no nosso dia a dia, né, nós três aqui, né, somos DIs, né, e a gente trabalha diretamente com os produtores, né, de audiovisual em muitas produções. A gente tem, dentro das pessoas que ouvem, né, o nosso podcast, tem pessoas que têm mais experiência e menos experiência também. Então, tem pessoas que acabaram de entrar como DI numa empresa ou numa instituição acadêmica, enfim. E, às vezes, para a gente entender como é que funciona a dinâmica, né, da produção audiovisual, demanda um certo tempo, né, porque a gente sabe que fazer um vídeo, mesmo que seja de um curto, né, tempo, né, de 5 minutos, demanda bastante, né. Então, muitas vezes, quando a gente vê um planejamento, né, didático, vai ter 5, 10 vídeos, a gente sabe que isso vai impactar financeiramente e também o tempo de produção dessas mídias. Então, acho que seria legal para a gente entender, né, quem trabalha na área, quem está começando, ou mesmo quem já tem bastante experiência, entender como é que funciona, né, essa dinâmica da produção de audiovisual. Você colocou um pouquinho aqui para a gente sobre como é o início do contato, principalmente quando tem professores envolvidos, né, professores, eles não têm uma formação de ator, então eles precisariam ser envolvidos no processo, serem capacitados, mas pensando agora na produção em si das mídias, né, você podia falar para a gente, assim, como é que acontece, né, essa produção do audiovisual, quais seriam as etapas, né, por exemplo, de captação, decupagem, edição, só para a gente entender como é que funciona essa dinâmica da produção audiovisual, porque eu acho que é interessante, às vezes a gente concebe a mídia, mas não tem ideia do trabalho que ela dá, né, quais são as etapas e quais os profissionais que ela envolve. Então, se você puder comentar para a gente como é que é. A maior parte dos materiais que a gente desenvolve são vídeos com teleprompter. Isso significa que o DI e o autor, eles precisam produzir um roteiro
de fala também. É um roteiro, eles produzem um único roteiro. Nesse roteiro a gente tem 2 caixas, né? A caixa do lado esquerdo, que tem o texto, né? Que o professor vai falar, e do lado direito é a caixa de orientação para os editores. E para a produção também saber, olha, nesse determinado momento da fala vai entrar uma imagem. Então, se o professor errar aqui, a gente não precisa voltar, de ter uma referência de onde voltar para depois dar corte na edição. Então, esse eu diria que é a primeira etapa, né? A etapa de construção dessa fala. Quando esse roteiro chega para a gente chama o professor para o teste. A gente pega um trecho de um dos roteiros, geralmente o primeiro, para ele ter uma sensação de como é que vai ser gravar esse material. A gente sempre reforça com ele, olha, esse é um trecho do que você vai gravar, então já perceba se tem trava-línguas, se tem palavras que você poderia colocar sinônimos mais fáceis de serem compreendidos e de serem narrados por você, e que você precisa estudar antes o que você construiu, para quando você vier gravar 8 aulas, por exemplo, ao longo de um dia todo, você consiga desenvolver bem o conteúdo e que você não se sinta tão cansado. Então tem esse processo do roteiro. Depois do teste a gente agenda a gravação, o professor vem. Como a gente usa teleprompter, a gente formata o roteiro para teleprompter, então é importante que a partir do momento que os roteiros estão em versão final, que não haja mais nenhuma alteração, porque a gente vai trabalhar com essa versão final para formatar e colocar no teleprompter. Então o professor vem, grava. Como a gente segue um roteiro, não há necessidade de decupagem, tá? Mesmo que tenha erro, a gente envia para a edição, e aí o editor vai abrir o roteiro ali na tela e vai bater e vai tirar o que não dá para usar, né? A parte que ele errou e tal. Monta, coloca lá o template, né, as palavras-chave, de acordo com a orientação que está no roteiro, e manda para um processo que a gente chama de qualidade. Geralmente é o próprio DE que vai assistir para ver se tem alguma coisa fora do comum, né, se seguiu tudo o que precisa, e é para a gente poder finalizar e subir no ambiente virtual. A gente tem entrevistas. As entrevistas, elas são mais desafiadoras no que diz respeito à produção. Então, o que a gente sempre orienta os colegas DIs é que eles peçam ao autor, né, ao professor, que coloque abaixo das perguntas uma expectativa de resposta. Não é colocar a resposta exatamente que vai ser dita pelo entrevistado, mas que coloque ali pontos que o entrevistado pelos quais o entrevistado precisa passar para dar conta de explicar o conteúdo todo da disciplina, né, que venha complementar. Aí, nesses casos, existe, às vezes, casos em que a pessoa fala bastante, muito além do que era o esperado. Aí, nesse caso, o DE, eu falo DE porque na instituição onde eu trabalho a gente chama de designer educacional, mas o DI, ele precisa fazer uma decupagem para a gente, então ele assiste com base em tudo que ele vivenciou com relação ao desenvolvimento daquele material, daquela disciplina, que tem a parte textual também, tem os outros recursos que compõem a disciplina, né, de outras aulas. Ele usa esse conhecimento como referência para fazer uma decupagem, para que a aula ela não tenha mais de 15, 20 minutos, porque já aconteceu da gente gravar entrevistas de 1 hora, 2 horas, que aí, nesse contexto educacional, não daria para a gente disponibilizar desse tamanho, né? Então, se alguém vai pensar, um professor propõe uma entrevista com um profissional da área, por exemplo, é importante dar essa orientação para o professor, né? Pensar que quando você propõe uma entrevista, a pessoa que está propondo, ela tem que ter já um guia de perguntas e um guia de tópicos para as respostas, e precisa estar preparado para, de repente, ter que decupar esse material e indicar para o editor quais partes cortar. E eu gostaria, Renata, de focar um pouco mais sobre a questão do roteiro, né? Porque isso faz parte do dia a dia de quem trabalha com essa questão da produção audiovisual, principalmente, né, o design instrucional. O roteiro, às vezes, é um facilitador para alguns, para outros profissionais sentem mais dificuldade. E eu gostaria de
frisar ou focar em um ponto sobre a questão da própria inovação nesses roteiros. Você disse que tem uma demanda, que tem até um padrão, né, uma padronização em relação aos roteiros, em relação ao tempo. Só que também é importante a gente pensar, e eu também gostaria que você comentasse sobre essa questão da liberdade de alguns profissionais, designers profissionais, conseguirem colocar alguns elementos, alguns recursos a mais, e o quanto isso impactaria na questão da aprendizagem dos alunos. Por exemplo, colocar um vídeo dentro aí do vídeo, conseguir colocar uma pergunta, você já falou do recurso de entrevistas, mas a gente também poderia citar outros tipos de recursos que poderiam agregar, potencializar o vídeo, no caso, né? Não só o vídeo, mas se a gente estiver falando aí de um podcast, também trazer uma pergunta para poder deixar esse podcast mais interativo. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco como você vê essa questão da inovação, que às vezes o design instrucional tem um roteiro ali que é um pouco fechado e ele gostaria de colocar alguns elementos a mais. Você acha isso legal dentro aí do seu espectro de trabalho? Como que você vê essa questão? Acho que o ponto de partida para todos os envolvidos numa criação de um recurso didático é pensar, é se colocar primeiro como aluno. Então, tudo que eu faço no trabalho, eu sempre me posiciono como aluno. Então, por exemplo, eu tenho um pouquinho de desconforto com a palavra inovação, mas porque eu acho que ela está esgarçada, como se fosse alguma coisa assim, sabe, que um ET vem e ilumina você e você vai fazer alguma coisa revolucionária. E quando a gente pode fazer uma coisa básica que está ao nosso alcance e que funcionaria muito melhor, a gente não faz. Então, por exemplo, o que eu acho que um DI pode pensar, ou mesmo eu de audiovisual, é assim, quando eu olho para o que o professor precisa contar, né, voltando a usar a palavra narrativa, ele precisa explicar um tema. Como é que ele pode contar esse tema? Porque muitas das coisas que a gente precisa contar lá na instituição onde eu trabalho, dos cursos, são conceitos muito abstratos e complexos. Então, os textos já são escritos por profissionais geralmente acadêmicos, que têm o hábito de escrever a escrita acadêmica, que usa frases longas, que usa palavras difíceis, construções mais rebuscadas, porque o espaço acadêmico pede isso. Mas quando você transfere isso para um vídeo, é muito desafiador para quem assiste. Porque quando você tem um texto complexo e abstrato, que você se atém a ele com o seu tempo de compreensão e de leitura, é uma coisa. Agora, quando você vai deixar para uma outra pessoa ler para você na frente da câmera, e uma pessoa que nem sempre tem o conhecimento de entonação, de pausa, você não vai entender. Então, o que eu diria assim, quando você recebe o conteúdo do autor, se nas condições normais de pressão e temperatura, em que você pode trabalhar com poucos autores, né, com pouco material para trabalhar, vamos pensar nessa teoria, já que a gente pode sonhar aqui, né, no mundo ideal, condições normais de pressão e temperatura. Você pode olhar o conteúdo e dizer assim, olha, isso é muito abstrato, mas dentro dessa abstração, existe alguma coisa concreta que nós poderíamos levar para o audiovisual de uma maneira que isso ganhe uma forma que vai ficar mais clara? Então, entrevista eu acho que é um meio de você materializar um conteúdo teórico, porque aí você pode trazer uma pessoa que vivencia aquilo na prática e aí ela pode mostrar, por meio de um exemplo prático, como aquele contexto, aquele conteúdo teórico ganha forma, por exemplo. A pergunta que você falou, eu acho muito legal, eu particularmente gosto, quando no meio do vídeo, de um assunto que você está falando, você lança uma pergunta retórica, que mesmo que você, autor, que está fazendo a pergunta, você vai responder depois, mas que seja uma pergunta clara e que você deu tempo para o aluno espectador entender o que você está perguntando e até começar a formar uma possível resposta. E aí depois você responder e mostrar por que você está respondendo isso. Agora, por exemplo,
uma coisa que eu não sou muito a favor, que é você usar um vídeo dentro de um vídeo. Eu acho um desperdício de uso do tempo do vídeo. Porque se você quer usar um outro vídeo, por que não indicar esse outro vídeo? E aí o aluno assiste aquele outro vídeo e depois vai para o seu vídeo. Aí se você quiser falar sobre, tudo bem. Mas eu particularmente acho um desperdício de uso do vídeo. E eu acho que sempre, tudo que a gente vai fazer, especialmente no audiovisual, você pensar por que você está usando o recurso audiovisual para contar algo. No geral, eu escuto, onde eu trabalho, que a gente usa o vídeo porque as pessoas não gostam de ler. Então, se a gente produzir material textual, os alunos não vão ler e aí não vão aprender. Mas de nada adianta, na minha opinião, você trazer um texto que ficaria muito melhor num espaço textual para que outra pessoa leia, né, para que o aluno se atenha ali o tempo que ele precisa para entender, do que você pegar um conteúdo abstrato e simplesmente ficar lá, como eu digo, né, tipo, cuspindo toda aquela informação, blá, 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 blá. E ao final do vídeo, no vídeo é como se a gente tivesse palavras ao vento, sabe? Terminou o vídeo, você pergunta para quem assistiu sobre o que fala o vídeo. A pessoa não vai se lembrar. Ela pode lembrar uma ou outra palavra, mas ela não vai se lembrar. E às vezes, eu já peguei casos em que se escolhe usar um vídeo dentro do outro vídeo. Por exemplo, um vídeo de uma música, para falar da construção da palavra e tal, por exemplo. Mas o vídeo da música é tão bonito que aí termina o vídeo. Você pergunta o que é. Ah, o vídeo daquela música é muito bonito. Mas você sabe por que a pessoa usou aquele vídeo ali? Nem a pessoa que escolheu usar o vídeo sabe por que ela pôs ali. Às vezes é porque ela achou bonito, ela se encantou com a sonoridade. Mas e a função? Que era a primeira, que era para você entender a construção da narrativa, ou por que se coloca o ritmo assim, o assado. No final do vídeo, o que era o objetivo do vídeo se perdeu. Você distraiu o aluno espectador com uma coisa bonita, mas que não era o propósito. Então, eu vejo que entrevista é um jeito legal, desde que você saiba por que você está fazendo a entrevista, que você coloque perguntas relevantes ali e que deem margem a respostas concretas. Pensar também, por exemplo, em podcast, eu particularmente gosto de ouvir, eu acho que é uma maneira de eu focar no que está sendo dito, sem me distrair com imagens, com elementos outros, né? Porque muitas vezes também a gente usa imagens ou palavras-chave só para deixar o vídeo mais dinâmico. E às vezes são palavras que não significam nada, imagens que são meramente ilustrativas, e com um texto, uma fala que é tão abstrata e tão conceitual, que no final das contas, assim, é um vídeo bonito. Do que fala esse vídeo? Não sei, mas é bonito. Apareceu uma imagem lá que estava bem bacana. Aí eu não vejo muito o propósito, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim. Essa relação, Renata, desse pensamento, né, técnico e teórico sobre a produção audiovisual, eu acho muito interessante. Como que você vê isso, essa relação de trabalho entre o design instrucional e o produtor audiovisual? Porque eu vejo, né, como design instrucional, que para chegar nessa conclusão toda, é necessária uma interação desses profissionais, ou até de outros, né? Então, como que você vê essa questão? De novo, em condições normais de pressão e temperatura, tá? No mundo ideal, o que eu imaginaria, né, é que um colega de TI, ele tivesse um pouco de experiência audiovisual, e não necessariamente experiência técnica, de ter trabalhado com isso, mas de ter um olhar aguçado, porque ele também é um espectador, todos nós somos espectadores, a gente cresceu e a cada dia mais a gente consome muito conteúdo audiovisual. Então, ter esse olhar não só do sentir, se dispor frente à câmera e, nossa, curtir um filme grandioso ou uma série grandiosa, mas por que determinada cena me causa uma sensação de desconforto ou me causa uma sensação de conforto?
E a partir disso, eu sei que parece uma coisa abstrata, mas eu sei que com o tempo, se você começa a prestar atenção no que você está fazendo, no que você está assistindo, você consegue olhar para um texto entregue pelo professor e falar assim, isso tem potencial audiovisual. Isso pode ser materializado em uma imagem, em um som. Né? E aí, sim, poder ajudar a formar o professor, porque eu acho que é um trabalho conjunto, porque eu fico imaginando, assim, um dos meus sonhos seria a gente ter uma formação contínua de professor, DI e mesmo os produtores audiovisuais. Uma formação contínua com base na prática. Então, imagine, se o DI tiver esse olhar, né, de espectador aguçado, ele vai poder olhar para o texto e mostrar para o professor as possibilidades daquilo virar um audiovisual. Se tiver um tempo, depois de fazer essa conversa com o professor, trazer o produtor audiovisual e aí começar, já a partir disso, falar assim, olha, isso daqui a gente prestou atenção, dá para virar audiovisual e em termos pedagógicos, isso também faz sentido a gente ressaltar esta parte do conteúdo. Mesmo que depois disso o profissional tenha, o aluno, né, ele tenha que ir além, mas pelo menos você dá os elementos básicos para ele saber de onde partir. Então, eu acho que essa linguagem, esse apuro do olhar para o potencial audiovisual do que o autor trouxe é uma coisa bacana do DIT e dele ir trabalhando com o professor para que o professor também, quando for criar novamente um outro conteúdo, ele também use do olhar dele de espectador para conseguir pensar em trazer elementos mais concretos àquela fala abstrata. E outra coisa também, a partir do momento que ele tem a experiência de estar frente à câmera comunicando aquele conteúdo, que ele possa, numa próxima escrita, conseguir ir separando o jeito de escrever acadêmico do jeito de escrever para comunicar um conteúdo de maneira oral, que são jeitos distintos de escrever. Então, materializando isso com frases mais curtas, às vezes com redundâncias, mas que são elementos que num texto acadêmico escrito não cabem, empobrecem o texto, mas num texto a ser comunicado oralmente reforçam o conteúdo, reforçam as informações, marcam, né, como se fosse assim, voltando à imagem do Palavras ao Vento, é como se você pegasse algumas ali e martelasse, sabe, grudasse elas ali para ser as palavras-chave, que ao final do vídeo você pudesse perguntar do que se trata esse vídeo, e aí ele conseguir, mesmo que ele não saiba tudo o que foi falado, que ele consiga trazer a essência do que foi falado no vídeo. E eu estou falando do vídeo, mas isso se refere a aula narrada, ao podcast, porque acho que o vídeo é a palavra, né, de ordem, assim, é o que vem à cabeça, mas todos os recursos que a gente usa audiovisual. Então, eu vou contar o exemplo de uma experiência recente que a gente teve, foi uma brecha na instituição e que eu acho que se a gente conseguisse mais disso seria bacana, que foi um desenvolvimento no qual eu, como produtora audiovisual, participei desde o início da concepção dos recursos, junto com o DI e o autor, professor. Então, de onde a gente partiu? O autor, professor, redigiu um conteúdo bruto de tudo que ele precisava abordar dentro daquela disciplina. E aí separou, na aula 1 a gente vai falar disso, 2 isso, 3 isso, mas, apesar da gente pensar em aula, quando ele desenvolveu o conteúdo bruto, ele fez uma ligação de todas essas aulas, porque isso também é um desafio que a gente tem. Quando o professor se propõe a escrever as aulas, é como se cada aula fosse independente, então não tem muita relação uma com a outra. Isso eu acho que empobrece bastante. E a gente pôde construir, então, junto, a partir do texto bruto desse professor, e um texto bruto, assim, que o professor escreveu como se ele estivesse falando. Então, ele nem colocou no formato acadêmico.
E a partir disso a gente olhou e foi dividindo aí como se fossem estações de trem, né? Estações como se fosse uma viagem por aquele tema. E aí a gente foi escolhendo juntos que formato audiovisual cada aula teria de acordo com o conteúdo. Se era um conteúdo que tinha mais elementos que a gente poderia trazer sonoros, a gente colocou ali, construiu. Se eram elementos que a gente precisava de mais imagem para reforçar, no caso a gente construiu um cenário 3D, e então tinha momentos específicos em que o professor autor, ele precisava olhar nos olhos do aluno. E aí eu sempre digo que é quando você olha para a câmera, você está olhando nos olhos do seu interlocutor. Então, quando exigia esse momento de conexão, especialmente no início e no fim, né? Você vai começar uma relação e você vai encerrar uma relação. Esse olhar era importante, então a gente já escolhia o vídeo. Então eu acho que esse olhar de conhecer os recursos e o que cada recurso pode trazer de experiência a quem o consome, é um olhar que o DI pode desenvolver, o professor pode desenvolver, mas que a gente precisa de uma condição de temperatura e pressão para que haja essa conversa, essa percepção. O que acaba acontecendo no dia a dia a gente tem professor e DI espectador, mas são espectadores que não se dão conta disso, no sentido de eles só consomem, talvez por falta de conhecimento, no sentido, não de conhecimento, mas não sei se é essa a palavra, mas assim, eles só consomem, eles não estão atentos do porquê, né? Até porque eles não têm uma referência prévia. Eu estou falando aqui como se fosse uma coisa básica, mas não é, né? Eu fiz a faculdade, eu demorei um tempo para entender isso também, e agora eu nem racionalizo mais. Quando eu estou assistindo, eu já sinto e já sei porque estou sentindo. Mas talvez em experiências como essa que eu narrei para vocês, seja um momento do colega começar a despertar esse olhar para ser um espectador mais ativo e para ele poder, com esse olhar desperto, olhar o conteúdo bruto e poder ir despertando o olhar de quem escreve. E aí, num desenvolvimento em que alguém do audiovisual pode estar junto, esse olhar também vai sendo trabalhado com elementos técnicos, né, até para saber, olha, nesse quesito aqui, se a gente for por esse lado nessa entrevista, você vai precisar fazer uma decupagem, tá? Então já reserva um horário para você assistir e que tipo de olhar você tem que ter para decupagem. Se de repente o professor ele está se alongando muito na resposta, tenta focar no essencial para dentro daquele contexto. O que é que o aluno precisa saber? Porque tem informações que são interessantes, sim, mas que vão muito além do que o aluno precisa aprender naquela aula. Se você der um excesso de informação para ele naquele momento, ele pode não absorver nenhuma das informações. Então, dói o seu coração ter que tirar alguma coisa? Pode doer, mas você sabendo que você precisa fazer uma síntese daquela informação, com esse olhar você já consegue falar, não, tudo bem, então eu posso cortar desse pedaço em diante, porque o essencial ele já falou aqui, e vai combinar com o que está escrito no texto, com a aula seguinte, aí o aluno vai ter a percepção, e essa outra informação que eu tirei, ele pode depois, com esse básico formado, ele mesmo ir atrás, ele sentir necessidade de ir atrás. Ô Renata, me ocorreu uma coisa meio sociológica, assim, né, porque eu sou de humanas, aí eu fico atormentado pela sociedade, a sociedade me deixa muito louco, a sociedade me deixa muito doido. E daí, uma coisa, assim, nós, enquanto país, a gente foi formado muito pelo audiovisual, um audiovisual que veio da televisão. Depois, e como nós somos profissionais da educação, é inegável notar que essa conversa audiovisual e educação, ela sempre esteve presente. É só lembrar lá do Telecurso Segundo Grau, do Telecurso 2000, e nós, enquanto povo, nós consumimos muito material audiovisual, e isso está cada vez mais presente, seja nas mídias sociais, aí com o TikTok, que tem aqueles vídeos das dancinhas, seja
com os streamings que trazem uma variedade muito grande de narrativas audiovisuais. Tem série que você assiste como se fosse um filme de 8 horas. Tem série que você assiste, são pequenas pílulas de alguma coisinha que se conecta a uma narrativa maior. E a gente passou também por um momento onde as pessoas estão gerando o seu próprio conteúdo audiovisual. Então, assim, a nossa experiência como DIs e profissionais da educação nos mostrou vários formatos, entrevista, aula narrada, videoaula, animação, o próprio podcast, que às vezes tem imagem, às vezes não tem. Assim, vou jogar aqui uma pergunta que você talvez possa ter uma resposta muito louca ou não, mas você acha que ainda há espaço para inovação? Você acha que pode haver inovação no mundo do audiovisual que possa ser trazido para a educação? Uma provocação, na verdade, uma provocação. Eu vou repetir que eu tenho um ranço da palavra inovação. Talvez eu não seja uma pessoa inovadora, talvez por isso eu tenha ranço da palavra. Essas coisas que você listou, TikTok e tal, são jeitos de contar uma história, né? Falando da minha paixão pela narrativa. Então, se você sabe o que você quer contar, você pode contar isso de diversas maneiras. Eu costumava ouvir do professor, e só fez sentido muito tempo depois, de vários professores, na verdade, que eles diziam muito pra gente aquele lance de você aprender as regras para depois burlar as regras de construção imagética, por exemplo. E eu lembro que, trabalhando com o André, ele tinha um jeito específico de editar os vídeos. Então, ele não gostava, por exemplo, de cortar uma imagem quando tivesse uma câmera em movimento, porque ele dizia que isso quebrava o clima. Então, você tinha que esperar a câmera terminar o movimento para cortar para a próxima cena. E quando eu fui trabalhar no Museu de Arqueologia, eu trabalhei com um colega dele, que já tinha uma postura completamente diferente. Ele fazia os cortes no meio do movimento. E eu lembro que meu olhar estava treinado para não fazer isso. Então, foi um choque para mim aquilo. E aí, eu comecei a ver que, pode ser interessante isso. E aí, eu comecei a ver que tinha mais de um jeito de contar a mesma coisa. E dependia do que aquilo fazia você sentir, se aquilo fazia sentido naquele momento ou não. Então, eu acho que inovação é uma coisa que aparece, que na verdade talvez não seja bem uma inovação, mas seja um jeito novo de fazer a mesma coisa. Seja um jeito que ninguém tinha se dado conta, talvez porque não tenha precisado. E aí eu me lembro que na época em que a gente teve que se isolar, antes disso, né, eu ouvia muito no ambiente de trabalho, vocês têm que sair da caixa. Eu falava, que porra de caixa é essa, gente, que eu não sei? Que caixa é, né? Porque imagina assim, a gente fala, porque falar tudo a gente pode falar, né? Agora, vivenciar aquilo que a gente fala é que é mais desafiador. A gente está num contexto, e quando a gente está dentro de um contexto, é muito difícil a gente ver além, ver fora desse contexto que a gente está, porque é a nossa referência. Então, assim, a gente foi pro isolamento e a gente tinha que continuar produzindo. E aí a gente falou, e aí, a gente faz o quê? Aí eu falei, bom, agora, finalmente, a situação nos colocou a situação social nos colocou num momento em que a gente é obrigado a sair da caixa mesmo. Porque a caixa que a gente estava no caminho, expulsaram a gente da caixa. Por isso que eu acho que não sei se a palavra inovação se aplica, porque é uma coisa meio básica, meio óbvia, parece até. Mas a gente teve que se reorganizar o nosso processo de trabalho. O que a gente teve que fazer? Tinha que gravar, não tinha? Tinha professor, inclusive, que já tinha sido contratado, estava com contrato assinado para gravar. Então, assim, tinha que gravar, ponto. Só que a gente não podia usar o nosso estúdio, a gente não podia ir até a casa do professor. Qual que era o que a gente precisava fazer? O professor tinha que se gravar. E aí ele tinha que se gravar, maravilha, né? Agora os dispositivos, celular, fone de ouvido, dá para a pessoa se gravar, webcam, tá, dá para se gravar, mas ela sabe se gravar? Não sabe, mas a gente sabe como se gravar. Só que a gente sabe ensinar alguém a se gravar? Bom, vamos ter que descobrir. Então, os colegas técnicos, eu mesma, que tenho um pouco da técnica e um pouco da produção, vamos lá, montamos um site com vídeos breves de, professor,
Coisa básica, hein? Você vai se gravar? Limpa a câmera, tá? Porque você costuma pôr a mãozinha lá, senão vai ficar um vídeo embaçado. Se você precisar gravar o seu áudio, o fone de ouvido, ele tem um microfone razoável. Então vai lá, pluga no celular, grava o áudio separado. Depois a gente edita, bate uma palma. Se você errou, dá uma pausa, respira, toma do ponto, vai de novo. Então a gente teve que repensar o que a gente fazia, porque a gente já fazia tão automaticamente que a gente teve que parar, pensar para poder ensinar alguém a se gravar sozinho. Então eu considero isso uma inovação no sentido em que a gente teve que fazer diferente uma coisa que a gente já estava acostumado a fazer. Mas eu não vejo como uma inovação, como se fosse um ser que veio iluminado e, nossa, fizemos uma coisa revolucionária. A gente resolveu um problema que precisava ser resolvido. Então eu acho que TikTok, que eu nem consumo, não sei como é, mas imaginando que é um jeito de você registrar uma narrativa, você pode usar, mas de novo a essência é o que eu quero contar e como eu quero contar. E isso eu acho que a gente treinando o olhar como espectador, né, já que a gente consumiu tanto e consome tanto, é entender por que é que quando eu assisto uma novela, eu sinto a necessidade de comprar a roupa da personagem, comprar a mesma roupa, ou eu fico ouvindo a música de um filme trocentas mil vezes. Por que aquela música faz com que eu me sinta viva, por exemplo? Porque ela estava dentro de um contexto, de uma narrativa, de repente de uma situação que eu gostaria de viver na minha vida e eu não vivo. Só que eu não tenho, e eu acho que é isso que o olhar, né, mais vivo do espectador pode nos dar o ferramental para entender que aquela situação é uma construção narrativa, que a vida é muito mais complexa que aquilo. E que numa construção narrativa imagética, né, audiovisual, você tem uns saltos de tempo que você elimina muito do que é desafiador no viver a vida. Porque você, quando se machuca ou quando tem um coração partido, aquilo leva um tempo para cicatrizar. Agora, no filme, você pode criar situações hilárias, a personagem hoje está lá chorando, mas amanhã, na cena seguinte, ela já conhece o próximo cara por quem ela vai se apaixonar e que vai ser um cara maravilhoso. Só que a vida não funciona assim. Eu sei que eu fui muito além da sua resposta, mas pensando nisso da inovação, assim, colegas, DIs, produtores audiovisuais, sair fora da caixa, inovar, essas palavras, elas põem uma pressão na gente como se precisasse ser uma super pessoa para conseguir fazer isso. E, na verdade, não, a gente faz isso o tempo todo no nosso dia a dia, quando a gente tem uma ação específica que não está mais dando certo, aí você fala, bom, esse caminho, esse jeito que eu estou fazendo não dá certo. O que eu posso fazer de diferente para tentar melhorar? Porque tá ruim assim. E aí, ou situações como a pandemia, que aí, eu não posso mais ver meus amigos, mas eu vou fazer aniversário, eu quero uma festa. Me conecto com os meus amigos cozinham, mandam para mim a mesma comida que eles vão comer e a gente, pela internet, faz uma festinha, com música tocando lá e aqui ao mesmo tempo. Isso não é inovação e é uma coisa tão simples. Não exige grandes mudanças, dinheiro ou grandes ideias. É quando a vida chama, né, Rê? Porque muitas vezes a gente se vê, né, numa situação complexa, né, como foi essa, né? A pandemia pegou todo mundo desprevenido mesmo, né? Ninguém imaginava que fosse passar por essa situação e teve que trabalhar de um jeito que não estava acostumado ou mesmo não estava habituado, ou teve que aprender coisas novas. Por exemplo, na época da pandemia, eu acredito que muitos deles passaram por isso. A gente teve que desenvolver técnicas, né, de produção audiovisual. A gente tinha que ser o DI e o produtor ao mesmo tempo, né, porque a gente tinha que fazer a capacitação dos conteudistas, dos professores, fazer essas gravações remotas, né. Então, quando a vida chama, a gente sabe que a gente pode não estar pronto, mas se a gente estiver disponível, aí muita coisa pode acontecer, né? Então,
Eu acho super legal isso que você falou sobre os vídeos e agora mudando um pouco em relação à nossa prata da casa aqui, podcasts, né, que é outra produção audiovisual que a gente encontra, né, quando a gente está trabalhando com materiais didáticos. E a gente sabe que hoje em dia, eu acho que o podcast, ele até voltou a ser algo valorizado, porque eu acho que teve um tempo que só se falava de vídeos, né? Então, até uma época estava muito em moda falar dos V-Learnings, vídeos só, cursos só baseados em vídeos. E hoje em dia as pessoas estão falando mais em podcasts, né? Então, estão valorizando mais podcasts, inclusive narrativos, né? Não só como esse que a gente faz aqui, né? De entrevistas, bate-papos, mas também uma construção de uma narrativa, né? Contação de histórias. Queria que você falasse pra gente um pouquinho, né? Como é que você vê essa relação do podcast com a construção de materiais didáticos, né? Como é que é a atuação do produtor audiovisual nesse sentido, né? De podcasts. E uma outra questão que eu também queria que você abordasse seria em relação à inserção de imagens, porque muitas vezes a gente vê que em alguns canais, né, alguns veículos, é muito comum associar o podcast a uma imagem, né, ou seja, a um banner, por exemplo, a uma mídia criada especificamente para um podcast, para um episódio específico. Ou a gente vê que, principalmente podcasts de entrevistas, as pessoas gravam elas mesmas entrevistando e associam o podcast com o vídeo delas sendo gravadas, né? E aí eu queria que você falasse sobre isso, assim, né? Dessa questão, o áudio, ele não pode ser apenas o áudio em alguns momentos, né? A gente não consegue valorizá-lo dessa forma, porque às vezes o caminho que eu vejo é que não, o áudio é ótimo, a gente quer inserir, mas não pode ter uma imagem, um vídeo, um GIF, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso, né? Em defesa do áudio, né? Como é que você vê a utilização dele nos recursos, nos materiais didáticos? Eu sou apaixonada por áudio, e eu acho que só o áudio é bastante coisa. E aí eu entro um pouco, talvez, na questão que eu acho que a gente, como consumidor, todos nós, assim, a gente é estimulado todo o tempo a querer tudo. É como se fosse assim, eu tô num buffet de comida, né? Eu olho e falo, não vou conseguir só comer arroz, feijão e bife. Eu quero pegar um pouquinho de cada. Então é como se fosse assim, só áudio, tô perdendo alguma coisa, né? Só áudio. Mas é que, no geral, eu acho que a gente não tem muito o hábito de construir ambientes sonoros. Porque o áudio, ele é riquíssimo, pelo menos na minha opinião, assim, no que eu consumo, como ele é capaz de despertar também, só ele, você colocar o fone de ouvido, fechar os olhos e ouvir, como você vai além, assim, a sua, é como se ele te chamasse ao seu cérebro completar lacunas, imaginar, por exemplo, quem nos ouve e não nos conhece, pelo meu tom de voz, eles vão conseguir perceber a paixão na minha voz, as minhas pausas, né? Se em algum momento aqui um vizinho abre a porta, vai ter um barulho de porta e vai estar lá no fundo, mesmo que não esteja tão presente com a minha voz, mas está lá no fundo. A pessoa está ouvindo com fone, né? Porque se estiver ouvindo fazendo outras coisas, não vai ter essa noção de profundidade. Mas se tiver com fone, de olhos fechados, só prestando atenção no que está ouvindo, vai perceber toda a ambiência do lugar onde eu estou, e isso automaticamente a gente cria uma imagem. Que cara tem essa Renata? Que cara tem a Jéssica? Quem são essas pessoas? É loira, moreno? Será que sonho tem? A gente acha que não, mas o nosso cérebro ele faz todas esses questionamentos quando estão ouvindo, né? E eu adoro podcast, adoro aprender por áudio. Então, o que eu costumo fazer? Eu gosto muito, por exemplo, de ouvir palestras do TED em áudio. E são palestras gravadas, né? Mas gravadas em vídeo. Mas, assim, para mim,
pouco importa, porque na verdade, se eu quisesse analisar a postura corporal daquela pessoa, é uma coisa. Mas eu, na verdade, estou prestando atenção, quero aprender o que a pessoa está falando. E geralmente são assuntos bem abstratos e complexos. Então é como se ele estivesse falando ao pé do ouvido, sabe? E aí a minha concentração toda está ali. Então, para eu compreender, para eu fazer as conexões das ideias, para mim é maravilhoso. E aí, o que eu acho legal do podcast, né, é que tecnicamente ele é mais acessível de ser produzido. Então, pensando, por exemplo, em usar o celular, o gravador nativo do celular, pegar o fone de ouvido com aquele microfoninho, você já consegue uma qualidade muito boa. E a qualidade, eu quero dizer assim, é como se a pessoa estivesse falando com você mesmo, ao pé do seu ouvido, não tem chiado, tem uma clareza na voz, que, de repente, se você for gravar um vídeo, você já precisa de outros elementos. Já precisa de uma boa luz. E uma boa luz não necessariamente uma luz artificial, mas você precisa estar num dia, por exemplo, hoje está um dia nublado. Se fosse gravar um vídeo hoje com a luz que está lá fora, não seria possível. Ia ficar escuro o vídeo. Então, você já vê, você já não consegue ver os olhos da pessoa, que isso eu acho uma coisa em vídeo muito importante. Quando você está fazendo uma câmera mais fechadinha, se você não consegue ver os olhos, né? Tem uma mancha preta nos olhos do seu interlocutor, é terrível. Então, o podcast, ele tem isso, tecnicamente, para ser consumido também é mais fácil, ele é mais leve, né? É mais gostoso, assim, de ouvir. Se você colocar um super fone no metrô, você até esquece da vida, né? É como se você estivesse lá dialogando com aquela pessoa que está falando no seu ouvido. E eu tenho um exemplo de um recurso didático que a gente produziu e da potencialidade do podcast, né? A gente produziu um podcast, era um professor que ele estava narrando a experiência dele em uma tribo indígena e ele falava com essa paixão, né? Ele fazia as pausas, dava para você perceber pelas pausas que ele fazia que ele estava se lembrando do que ele tinha vivido lá. Ele às vezes pausava e dava uma risadinha, então você via que ele tinha lembrado de algo, você sentia, né? Não via. Você sentia que ele tinha lembrado de alguma coisa em específico. E a gente construiu uma ambientação sonora, aí foi feito no roteiro, tá? Então, quando a DI, que era muito ligada nisso, ela falou, acho que tem um potencial aí da gente criar uma sonoridade, vamos pensar junto? Aí uns colegas editores leram material antes de ser gravado e foram indicando elementos sonoros em pontos específicos. Então, também não é simplesmente colocar uma trilha lá para ficar dinâmico. Não, eram sons pensados especificamente para criar uma ambientação sonora para aquela narrativa. Então, era tão gostoso, porque aí quando você também tem a prática da edição, você sabe o momento de sobe o som, desce o som, os momentos de silêncio. Silêncio é uma coisa que o podcast, ele pode fazer uso do silêncio. O silêncio também diz muita coisa. E isso é com a prática que a gente vai pegando também, os momentos em que a gente precisa daquele silêncio. Então, eu comentei anteriormente sobre a pergunta retórica. Quando você lança uma pergunta, não responda logo na sequência. E não é dizer que você precisa esperar 1 minuto, mas assim, lança a pergunta e depois responde. Tudo isso vai criando uma conexão com quem te escuta. E essa conexão é essencial para o aprendizado. É o lance do sentido que eu estava falando lá no começo. Eu percebo que quando as coisas fazem sentido, eu não racionalizo, eu ajo. E eu acho que é a mesma coisa com o aprendizado. Tantas coisas que eu já aprendi por meio de filme, de vídeo, de podcast, mas porque a maneira como aquilo foi construído, foi dito, foi editado, foi sonorizado, aquilo fez sentido para mim e me fez compreender alguma coisa lá profundamente, muito além da minha razão, que depois, né, porque somos seres racionais e a gente tem tanto, especialmente a gente que segue estudando, a razão é sempre estimulada, colocada lá em cima, né, como essencial.
a gente sempre, depois de sentir tudo, a gente vai racionalizar por que sentiu, né? Então, o que eu diria, assim, o áudio tem muita potência, muita, e ele não é só áudio. Ele contribui demais quando ele está junto com a imagem, mas ele sozinho também, ele tem um grande potencial. De novo, é um meio de contar. Se você sabe o que você quer dizer, conheça as maneiras de dizer, e aí você vai achando isso também com a prática, qual é o melhor jeito de dar forma àquilo que você quer contar. Então eu farei a pergunta, qualquer coisa a gente dá um jeito no áudio depois. Mas então, Renata, eu gostei muito de tudo que você falou agora, só que agora eu não vou fazer outra pergunta sobre inovação. Primeiro, porque você não gosta. E dois, porque já vamos abolir a inovação aqui. Qual que é o desafio? Pegar outra palavrinha-chave cascuda do métier do dia a dia. Qual que é o grande desafio? Qual que é o grande desafio como sendo algo que pode ser um abacaxi a ser descascado ou algo que você tenha que desenvolver aí uma habilidade para lidar? O que você diria, assim, de bate-pronto, assim? A gente não usa linguagem audiovisual em todo o seu potencial. A gente grava vídeos, na maior parte das vezes, grava áudios. Então, como tudo que a gente produz em audiovisual poderia muito bem e muito melhor ser produzido em texto, porque é um texto que deveria ser lido e é falado muitas vezes por uma pessoa que não tem o hábito de se portar frente à câmera e que vai ler sem entonação e um tema abstrato que, de novo, ao final do vídeo pode ser um vídeo imageticamente bonito, pode ter um som que dá para você ouvir bem, mas ao final você não aprende nada com isso. Então, o meu maior desafio no dia a dia é lidar com a frustração, especialmente, vocês perceberam a paixão que eu tenho por isso, e eu sei do poder que essa linguagem tem, mas eu estou num sistema, e eu acho que não é um sistema só da instituição onde eu trabalho, acho que é meio geral, de achar que o vídeo por si só é o salvador da pátria. É o que todo mundo gosta de ver, porque se gosta de assistir YouTube, vai gostar de assistir a videoaula. Não, meu bem, são coisas bem diferentes. O que você vê no YouTube tem um propósito específico, tem uma construção imagética específica, que é muito diferente do que a gente produz, de produzir um material didático em audiovisual. Vou dar um exemplo. Um desafio grande com o professor, muitos ficam com medo do vídeo ficar chato. E aí eu digo, meu bem, eu uso esse meu bem, é meio cínico, né? Eu não falo assim, óbvio. Mas é aquela coisa assim, o vídeo não é para ser legal. Qual que é o objetivo do vídeo? É que ao final ele vai ajudar aquele que assiste a aprender, a entender o assunto que ele está estudando. Tem outros professores que falam de pressa. Por que falam de pressa? Para não ficar chato, monótono. Falo, de que adianta você falar de pressa se você está falando difícil e enrolando a sua língua? Eu não vou entender o que você está falando. Não vai ser dinâmico um vídeo assim. Ou outros que falam assim, mas tem que ficar curto o vídeo. Eu falo, não se preocupe com a duração do vídeo. Se preocupe com o que você precisa falar no vídeo. Depois, a gente olha se você está falando demais. Porque tem isso também. Às vezes a gente acha que a gente precisa falar aquele assunto todo e, na verdade, durante meia hora você está falando a mesma coisa. Só que a pessoa não organizou o pensamento para ser direto, objetivo. Porque quando a gente organiza o pensamento, você tira as gorduras depois. Só que você precisa pôr primeiro, sabe aquela coisa de faz um rascunho, depois olha para aquilo e fala, será que eu preciso falar disso agora? Será que eu não posso falar na próxima aula? Outro desafio é o tal do, tem isso do ser dinâmico, né, do ser legal, e eu falo da simpatia para o professor, porque é outra coisa que eu sinto muita falta, e eu já fiz, inclusive, uma pós-graduação EAD, e que foi um sofrimento assistir aos vídeos, um sofrimento. Os professores sisudos falando. Então, quando eu acompanho uma gravação, ou quando eu acompanhava um teste, eu dizia, simpatia é essencial. Aí eu ouvia de alguns,
o meu assunto é difícil, eu não vou ficar falando sorrindo. Aí eu dizia que simpatia não tem a ver com você ficar mostrando os dentes num sorriso. Simpatia tem muito mais a ver com um esboço de sorriso nos olhos, com mostrar que está afim de estar ali fazendo aquilo. E diante de todos esses desafios que eu considero que sejam desafios de compreensão da linguagem audiovisual, né, e de uso, tem que fazer um vídeo, os professores, por não terem esse conhecimento, e os colegas DIs, por não terem o tempo também, eles produzem, como eu disse, né, como uma fábrica, tem tanto volume, que aí você acaba fazendo, você tem que dar vazão, né, aos roteiros, para olhar e escolher quais os recursos ideais para comunicar aqueles conteúdos, né, qual que é o melhor, o mais indicado. Então a escolha acaba sendo aleatória. Eu tenho que produzir 5 vídeos e 5 narradas. Então esse daqui pode ser narrado, esse pode ser vídeo, esse pode ser narrado, sem olhar de fato as especificidades de cada assunto para ver qual encaixa melhor. E soma-se a isso, né, a questão disso do consumo que eu digo, e do consumo que assim, a gente quer tantas coisas ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo a gente tem que produzir tanto em menos tempo, que a produção acaba sendo como fritar um pastel. Então, assim, tanto faz o sabor do pastel. E aí eu não penso muito. Então, para mim, o maior desafio muitas vezes eu me sinto fritando pastel, sabendo que eu poderia fazer mais com esse material. Eu poderia fazer mais se eu tivesse mais tempo, eu poderia fazer em menos quantidade e com mais qualidade. Mas a sociedade atual, ela quer mais quantidade do que qualidade, né? E aí, como eu faço, eu sou mais um bonequinho nessa engrenagem, eu tenho que, se eu quiser sobreviver, eu tenho que fritar pastel. Olha, a metáfora gastronômica do pastel, ela é universal, porque não tem um lugar onde a gente não perceba que a gente está fritando pastéis às toneladas diariamente, e eu acho que é a melhor maneira de exprimir esse sentimento aí, viu? Não tem uma pessoa do nosso métier que trabalhar com educação online, educação à distância, produzir material síncrono, assíncrono, que não se sinta hoje fritando pastéis e mais pastéis. Eu acho que a gente podia variar o cardápio, mas já que não dá, a gente vai fritando pastel mesmo. E, desculpa, eu tinha que fazer essa analogia porque ela é muito frequente. Eu ouço essa expressão pelo menos uma vez por semana, então estamos todos na mesma dança, ou no mesmo restaurante. Fantástico, né? Renata, eu me formei, a minha primeira graduação em publicidade e propaganda. Eu lembro que eu gostei muito, antes de escolher esse curso, comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, eu gostava de assistir os comerciais, como que eram construídos, todo aquele imagético, e aí eu falei, não, eu tenho que fazer esse curso, eu encontro sentido em tudo isso que é feito, nas peças publicitárias, seja impressas, digitais, e quando eu iniciei o curso, claro, tem toda aquela dificuldade de você estudar, a energia que eu tinha, que estava lá em cima, foi baixando um pouquinho mais, e aí eu fui entendendo o que era a área, enfim, quando acabei a graduação, acabei não entrando especificamente dentro da área da publicidade em si, migrei para a educação, e aí eu descobri como profissional que eu trabalharia ao longo da minha vida, da minha carreira, na área da educação, estou até hoje. Por que eu estou contando isso? Porque você falou bastante sobre essas expectativas, sobre essa questão do profissional, de como que ele se enxerga, dele gostar de trabalhar, dele se sentir bem. E aí eu gostaria que você explorasse um pouco mais essa questão do gostar, né, do conselho, da orientação. Para aquele profissional que está iniciando e que vendo e ouvindo, né, no caso ouvindo a tua paixão, você falando sobre a área, sobre toda essa questão de fazer o aluno sentir, ou se for trabalhar em uma área como cinema, no setor corporativo, acadêmico, né? Quais conselhos, orientações você daria para esse profissional, para que ele tenha ainda essa essência de querer fazer o melhor, de se dedicar, mesmo diante dos desafios que você colocou? Então, aí você apresentou alguns desafios, né? E agora a gente queria que você apresentasse o que te encanta ainda nessa área e por que esse profissional deveria continuar com esse sonho? Ainda faz sentido, e acho que vai seguir fazendo sentido para mim trabalhar com a educação, porque estando em uma instituição,
educacional, eu conheço pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. E isso é uma coisa, encontrar pessoas assim é um bálsamo. É um momento de trocar experiências e de aprender alguma coisa. Então, tem professores que chegam para fazer um teste que se descobrem apresentadores, mas não no sentido de, a gente brinca, não vai virar um apresentador do Jornal Nacional, mas vai olhar para o que ele vai desenvolver de material nas próximas vezes, um olhar mais atento, sabendo diferenciar o texto que ele vai escrever para o livro, por exemplo, e do texto que ele vai narrar, ele vai usar para o vídeo, já sabendo escolher recursos, se vai ser áudio, se vai ser vídeo. Quando eu encontro um professor assim, ou quando eu me deparo com um colega DI que traz um projeto que dá para a gente usar a potencialidade audiovisual dele, isso alimenta a minha alma e faz sentido eu estar nesse espaço educacional. Então, o que eu digo aos colegas que querem seguir trabalhando, que é como qualquer outra profissão, desafios sempre vão existir. Então, no caso, o que eu vivencio é de não poder usar a potencialidade da linguagem audiovisual que eu sei que existe, mas que o ambiente não proporciona, assim, o ambiente, a conjuntura não dá. Mas, como tudo na vida, sempre há brechas. Então, se isso faz sentido para você, e se você é uma pessoa que está atenta às oportunidades que a vida oferece, você vai estar lá e vai estar atento às brechas. Então, na instituição onde eu trabalho, ao longo desses 11 anos, eu encontrei brechas criativas, nas quais projetos específicos me foram oferecidos e onde eu pude usar o meu conhecimento audiovisual, recursos que a gente pôde fazer, recursos de vídeo mesmo, que a gente pôde fazer uma construção de ambiência sonora com um profissional que é editor e trabalha lá, mas que fora é músico. Então ele teve a oportunidade, naquele recorte de tempo e espaço, usar o conhecimento dele para fazer essa construção sonora, pesquisar sons, construir trilhas. Então esses momentos, eles existem. O que eu acho que a gente tem em comum é uma paixão pela educação e que eu tento mensurar, assim, porque também parece, né, educação uma coisa tão ampla, mas educação no sentido de você pensar que aquilo que você está fazendo tem um propósito, que seja para uma pessoa se encantar com aquilo e aprender com aquilo, que seja para você mesmo, enquanto está construindo aquele recurso, aprender com ele. Isso também é educação, na minha opinião. Então, se você tem essa paixão por aprender, por falar sobre isso e por construir coisas que vão fazer a diferença na vida de uma outra pessoa, EAD é para você. Mas saiba que se você é uma pessoa que vislumbra o glamour do audiovisual, né, que antes era só no cinema e agora tem, né, quem é o TikToker ou quem é o YouTuber, isso aí já é mais desafiador, é tipo querer ser uma celebridade, sabe? Aí já envolve você ter grana para pagar as pessoas certas ou ter a sorte para cair nas graças de um grande público, aí já não depende tanto de você. Mas o que depende de você você tem alguma coisa que te motiva, te encanta na educação, como você mesmo disse, que acabou se descobrindo na educação. Se você tem isso e você está com esse olhar de tudo que você vivenciar vai te ensinar alguma coisa, seja ter que lidar com a situação de fritar um pastel, mas de estar atento ali, falando, tá vindo um bolinho que eu vou botar uma cereja ali junto com o pastel, tô ligada e posso vivenciar isso também, são essas coisas que vão fazendo sentido para você estar lá. Mas tenha a clareza de que, como tudo na vida, você idealiza o que você gostaria que fosse a profissão,
mas a realidade ela é mais desafiadora. Mas se você tem a paixão, tem alguma coisa que te move que você não consegue dar nome, mas que faz sentido para você, vai indo. E aí você vai descobrindo meios de viver melhor com aquilo, de trabalhar, daquilo fazer sentido a maior parte do tempo. E se dentro do trabalho, na maior parte do tempo, não faz sentido, mas ele te ajuda a financiar as suas contas, aí você monta um projeto que você gosta com amigos queridos, e aí aquele projeto te alimenta e te ensina, e aí você pode ir mantendo o equilíbrio, né, da paz e do dinheiro que vocês tinham mencionado antes, qual escolher, né? Aí você pode ter os dois, mas aí você só tem que ter um pouco de consciência também que o mundo real, ele é um pouquinho mais casca grossa que o mundo dos sonhos. Renata, boa parte do nosso público é formado por designers instrucionais. Sabemos que na relação do dia a dia, nem sempre é amigável essa combinação aí de conhecimentos, de competências entre o produtor audiovisual e esse profissional. Agora, Renata, você tem aí uma oportunidade de falar com esse profissional, de poder contar para o nosso ouvinte como que você enxerga a atuação dele, aquilo que ele deveria prestar mais atenção. Você até chegou a abordar algumas questões, né, do profissional do design instrucional a conseguir olhar para o cinema, para um filme, para uma série, para um podcast de uma forma diferente, né? Além do conhecimento técnico, isso também vai ajudar na relação. Mas a gente gostaria que você comentasse um pouco mais, se você também já teve algum atrito com esse tipo de profissional, como resolver, como o trabalho ser mais colaborativo dentro desse escopo, desse tema. Eu já tive alguns desafios com colegas DI no que diz respeito a compreensão, eu acho, do que está sendo dito. Eu uso a palavra conteúdo, eu não sei se é a melhor, tá? Mas eu acho que muitos dos desafios que a gente tem é de vocabulário. Então, às vezes, eu uso algumas palavras para dizer uma determinada coisa, para expressar um pensamento, e o colega vê essas palavras, há um ruído na comunicação. Então, por exemplo, eu já, nessas experiências de teste com o professor, eu já tive atritos com colegas, porque os colegas estavam pensando na parte pedagógica, talvez, assim, que tinha que ser aquele profissional para dar dar aquela aula, né? E, ao mesmo tempo, o meu papel como produtora audiovisual, que me era demandado esse papel, era ver se aquela pessoa tinha condições de ensinar aquilo frente à câmera. Então, eu trabalharia a forma, mas eu estava ali também como primeira aluna. E aí o desafio é que eu não sou da área pedagógica, então o que eu estou falando sobre conteúdo? Eu não tenho capacidade técnica para tal. Então, e isso era um pouco desafiador às vezes, e talvez até, de novo, por conta do vocabulário, a outra parte compreendesse que eu também estava com esse olhar do olha, você também não tem a competência audiovisual para tal. E a questão não é essa, né? Mas eu acho que como toda relação, é a gente conseguir se entender e baixar a guarda. Especialmente numa situação em que você tem que produzir muito em pouco tempo e que geralmente é assim, olha, a gente tem que trabalhar com esse autor de qualquer jeito. É onde cada um pode abdicar, sabe? Olha, eu tenho esse nível de coisas que eu preciso atingir, que eu preciso. Mas eu não posso ter tudo, então o que eu posso abrir mão e o que o meu colega dele pode abrir mão? Então eu acho que um pouco é isso, de entender que a gente está no mesmo barco. Eu sei que falando é super fácil, né? Nossa, trabalhar em equipe, coisa linda. No dia a dia é muito desafiador, né? Porque eu também, do meu lado, tenho as minhas questões que aí, dependendo de onde aperto o meu calo, eu também não vou ser a pessoa mais legal do mundo, né? Então, eu acho que o diálogo, nesse sentido de entender que, assim como o meu colega, mesmo que ele não tenha conhecimento audiovisual, ele é um espectador, então ele tem um pouco de conhecimento, sim. E eu, da minha parte, mesmo não sendo da área pedagógica, eu sou aluna. Então, eu posso usar essa minha experiência eu não preciso dominar o assunto, mas eu
não estou conseguindo entender como a pessoa está expondo o assunto para mim. Então, você pode levar isso em consideração, mesmo que eu não seja da área pedagógica. Você fala também de outras dicas, né? Na instituição onde eu trabalho, tem elementos que você pode usar para rechear o vídeo, especificamente, né? Falando imagens que você pode usar, palavras-chave, frases. E muitas vezes o DE também se sente, o DI se sente obrigado a usar todos esses elementos. E não precisa. De novo, eu acho que se você treina o olhar e vai com o olhar assim, desse texto, o que eu posso, que faz sentido transformar em imagem ou palavras-chave? Então, já teve casos em que colegas escolheram palavras-chave irrelevantes, assim, realmente irrelevantes, que não tinham nada a ver com o que estava sendo falado, para preencher uma lacuna. Então, pensem nisso, assim. E eu sei que também não é uma responsabilidade só, não é uma culpa só do colega DI, porque muitas vezes a própria instituição fala, esse roteiro aí precisa ter alguma coisa, senão vai estar chato. E às vezes o roteiro não dá nenhum elemento para você trabalhar também. Né? Aí você vai procurar o quê? Vai procurar uma imagem, às vezes, preconceituosa, uma imagem clichê, porque fala assim, a gente trabalha com banco de imagem, então também essas imagens, elas são bem, vamos dizer assim, muito genéricas, né? E aí fica a cargo da compreensão que cada um tem do que aquilo pode ser transformado em imagem. Então, cuidado com a escolha das imagens. Se você não tem certeza, não escolha uma imagem específica. Então, vou dar um exemplo. Já teve casos em que a gente estava falando, acho que de diversidade, alguma coisa, e o colega escolheu uma imagem, só tinha gente branca, sei lá, loira. E, de novo, assim, não é uma coisa assim, não é uma responsabilizando o colega em específico. Pensem que esse colega em específico está dentro de um cenário muito maior, de produção em larga escala, ele tem pouco tempo para pensar, ele tem aquela pressão de que ele tem que rechear aquele roteiro com imagens, com palavras. Então, nem sempre ele tem a condição normal de pressão e temperatura para olhar e falar assim, essa imagem não é a melhor, né? Então, se eu não acho nenhuma imagem que expressa diversidade, que eu talvez nem saiba exatamente o que significa na prática, vou procurar outro trecho que eu tenha mais familiaridade para usar. Já teve caso, por exemplo, isso aí foi o autor, tá? E aí o DI não identificou, de escolher uma tirinha da Mafalda, que é uma personagem, né, da Argentina, tal, um quadrinho, uma personagem bem querida, assim, mas uma personagem que falava coisas, assim, muito peculiares e que davam duplo sentido. E o autor que escolheu, interpretou aquilo de um jeito meio estranho, assim. Para quem já conhecia toda a trajetória da Mafalda, não cabia muito. E aí a gente percebeu na hora da edição, porque era um colega que estava editando, que conhecia a Mafalda, e falou, olha, eu estou achando que isso daqui não faz muito sentido. Então, assim, daí, se você não tem muita certeza que aquilo faz sentido, é claro que nesse contexto de trabalho, pelo menos na instituição onde eu trabalho, tem um revisor técnico que deveria olhar isso. Mas se o revisor técnico deixou passar, que você tenha também esse olhar para dar uma dica para o professor, falar, será que é isso mesmo? Será que não tem algum outro jeito da gente trabalhar essa informação? Então, acho que esse olhar atento, sabendo que tudo que você colocar lá vai ter um sentido. E não um sentido isolado, um sentido que vai se somando com todos os elementos que estão lá. E o audiovisual, ele tem isso, ele é uma justa posição de imagens e sons, que não é só você colocar o A mais B mais C, ele vai dar um sentido. O A sozinho é uma coisa, o A com B é outro, o A com B e o C é outra. E se você bagunçar isso, né, colocar o C primeiro, o A depois, vai ser outra coisa ainda. E é a mesma coisa quando a gente produz recurso audiovisual. Tudo que você escolhe, colocar ali tem um sentido. E somado tem outro sentido ainda maior. Então, colega DI, tenha noção disso. Sempre que você for escolher qualquer coisa, aquilo está dizendo alguma coisa. E o seu colega do audiovisual, ele é um primeiro aluno que está em contato com aquele material, assim como você é o primeiro espectador também que vai estar em contato com esse material. Então, o conhecimento de vocês dois faz sentido
e somados vocês podem olhar para aquele, para como contar aquele conteúdo da melhor maneira, de modo que o objetivo seja alcançado, que ao final daquele recurso, né, de consumir aquele recurso, aquele que o consumiu entenda sobre o que foi falado ali. Sensacional, Rê. Eu acho que quem trabalha na área e vai ouvir isso que você acabou de dizer, vai fazer muito sentido, e eu acho que vai acolher muito das dores, assim, das preocupações, das angústias, né, porque quando eu comecei a trabalhar nessa área, né, e que comecei a fazer meus primeiros roteiros, né, lá, voltar nos primórdios, né, eu lembro que uma preocupação que eu tinha era, será que eu tenho que ser muito técnica? Então, às vezes eu ficava assim, não, mas eu tenho que saber o que é plongé, contra-plongé, essas coisas assim que só no cinema se faz, e não necessariamente, não, na verdade você não precisa, né? Um colega que também era da área do audiovisual, na época que eu comecei, foi super querido, que nem você é, e falou assim, Jéssica, você precisa me passar uma referência do que você quer. Não exatamente usar termos técnicos, né? Você não precisa falar assim, isso aqui vai ser um plano americano. Não, você não precisa. Você só precisa me passar algumas referências para eu entender sua linha de raciocínio. Então, quando você fala isso, isso pelo menos foi uma preocupação que eu tive durante algum tempo, né? O grau de tecnicidade que eu daria nos roteiros, né? Então, eu acho que acolhe, assim, essa angústia, essa preocupação que a gente tem, em até que ponto, né, a linha que a gente pisa, né, e eu sempre gosto de falar de um programa que a gente gravou sobre o trabalho em equipe, que eu acho que não é à toa que ele foi o primeiro programa que a gente gravou, que é justamente isso, se existe uma dúvida, uma preocupação, sempre existe um colega que pode te apoiar, que sabe mais do que você de alguma coisa, de uma área. Então, se alguém do audiovisual, ele vai certamente saber mais do que você. Então, você pode sempre pedir um apoio, uma dica, né, algumas referências, né, porque a referência a gente constrói no dia a dia mesmo, né, consumindo coisas, vendo propagandas, né, tem pessoas que têm insights com propaganda no metrô, então, assim, qualquer lugar que você pode pegar uma referência, né, então, acho que é ter esse olhar atento. E agora que a gente está chegando mais para o final do programa, falando de ter esse olhar atento e consumir referências, eu queria que você desse alguma dica para a gente de qualquer coisa que você quiser, filme, série, podcast, aplicativo, qualquer coisa, uma palavra de sabedoria, o que você achar que vai ser interessante para que a gente possa ter mais referências sobre essa área que faz parte do dia a dia dos DIs, né, para quem trabalha com educação e que queira se aprofundar, mesmo que seja numa linha um pouco mais teórica ou mais prática. Eu acho que a grande dica, que se eu estivesse ouvindo e estivesse no começo de carreira, eu gostaria de ouvir, é ter o olhar atento para a vida, porque a vida ensina demais. Então, por exemplo, já teve casos em que eu assistindo a uma aula, um recurso didático, eu estava no processo de finalização desse recurso para disponibilizar para o aluno, e aí uma professora falou de um livro de cinema, que era imagens e sons, a importância, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, é um livro que eu não estava esperando. Eu estava fazendo um outro processo, que era o processo de legendagem, e ela me deu dica de um livro que eu falei, isso pode me ajudar. Então, é isso que eu falo do estar atento à vida. Você pode ver um exercício que um colega fez, você pode ver uma coisa no metrô. Se você tem um olhar atento para a vida, tudo que você vivenciar vai te ser de uso, vai ser ferramental. Um colega uma vez falou para mim, e eu uso essa imagem, que faz muito sentido para mim, é como se a vida, a gente ganhasse uma caixinha de ferramenta quando a gente nasce, e tudo que a gente vai vivendo, a gente vai guardando essa caixinha. E aí, com o tempo, com a vivência, com as experiências, né, o que deu errado, o que deu certo, as experiências de outras pessoas que você, com o ouvido, uma escuta atenta, ouviu, guardou para você, vira uma ferramenta. E aí você, diante de determinada situação, você abre a caixinha e fala, isso daqui eu posso usar. Então, DI, para a sua vida, não é só para a sua atuação, esteja conectado, esteja atento à vida, não só consuma, mas enquanto você está consumindo,
que seja a série que você gosta, o filme que você gosta, que se você estiver ouvindo o seu colega contar uma história, contar como foi o final de semana dele, esteja presente, não esteja pensando o que você vai fazer depois, ou o que você vai comer depois, ou que hora você vai poder falar, né, retrucar o seu colega. Presta atenção, esteja lá presente, porque tudo isso vai te ajudar a ter um olhar atento para quando você receber um professor, entender quais são as dores dele, porque como todos nós temos dores, temos calos, então quando você está conversando com alguém ou com um colega de trabalho, você está conversando com as dores dele e ele com as suas. Dependendo do caminho que a conversa tomar, um vai tocar a dor do outro. Aí é que a diversidade vai entrar, né, no jogo da conversa, e a nossa flexibilidade, a nossa compreensão e nosso olhar atento vai, opa, peraí, preciso ir com mais cuidado aqui. Então, eu diria isso, estar com o olhar atento para a vida, estar presente no momento e atento às suas sensações, às suas aspirações, ao que faz sentido para você e o que não faz, e todas as outras coisas, assim, vão fluir, pelo menos é assim que eu sinto a minha vida, e assim que eu acabei experienciando todas as oportunidades que eu tive de atuar profissionalmente, e como eu disse, foram ferramentas que me trouxeram até aqui, e que me mantém nessa ocupação, nesse trabalho por 11 anos, né? Eu não sei quanto mais tempo eu ficarei lá, mas nesses 11 anos eu acredito que eu tenha contribuído para essa instituição, e essa instituição comigo, né? Com as coisas que eu aprendi, com mesmo esse olhar, esse domínio com o qual eu falo hoje sobre a linguagem, mas foi tudo de viver a experiência e poder, né, em conversas como essa, repensar, olhar para essa experiência e dar uma forma racional para ela e falar, então faz sentido aqui, então é por isso que eu cheguei aqui, então é por isso que eu sinto desse jeito, ou que eu ajo desse jeito. Então daí esteja aberto à vida, você vai... Tudo que você precisa, a vida dá, e aí com o tempo você vai aprendendo a usar o que a vida te dá como ferramenta para você criar coisas, recursos didáticos, audiovisuais que vão fazer sentido para quem vai assistir. Mas olha, Renata, muito legal tudo que você falou, assim, e o principal de tudo, assim, para mim, nessa conversa, é perceber, assim, o quanto estamos todos no mesmo barco, assim, de todas essa coisa da vivência de quem trabalha com a criação de material didático digital, seja no audiovisual, seja o DI que acompanha o autor, seja os analistas que dão suporte, porque é uma cadeia muito grande de pessoas, e no final das contas, todos nós temos as nossas angústias, né? Você trouxe muita coisa que enriquece e dá novos olhares para essa experiência do dia a dia, né? E eu acho que uma das coisas mais legais que você falou foi trazer essa coisa de que a gente tem que abrir os olhos além do amassapão de todo dia, né? Senão a gente fica ali entregando aquela mesma coisinha, aquele mesmo arroz com feijão, e eu acho que, para ficar no campo da metáfora gastronômica, que é sempre bom e todo mundo entende, né, porque todo mundo sente fome, é bom você entregar um arroz e feijão bem feito, mas é bom você entregar uma refeição mais completa também. É bom você querer trazer novos sabores, novos temperos. E eu acho que é isso aí a coisa mais legal. A gente está encerrando a transmissão, a gente está fechando aqui o programa, e eu queria abrir o espaço para você deixar suas últimas palavras, se você também quiser deixar seus contatos, falar de projetos, ou dar um conselho, palavras de sabedoria, enfim, o espaço é seu agora, Renata. Use ele a seu bel prazer, conforme a sua vontade de mandar. Minha palavra de sabedoria é o que eu uso para minha vida. Viva a vida. A vida é uma só, e o trabalho faz parte da vida, não nos define, apesar da gente se descobrir muito nele, descobrir nossas dores, descobrir nossos sonhos, descobrir o que faz sentido pra gente, mas a nossa vida é além do trabalho. E eu acho que quando a gente escolhe uma profissão, a gente escolhe porque é um jeito que a gente tem de interagir com o mundo, né? De se posicionar, de contribuir de alguma maneira,
e dizendo que mundo é o nosso quadradinho, né? Não é um mundo muito maior, assim. Então é algo que já está ao nosso alcance agora. Eu acho que o maior desafio de viver é estar presente e estar atento ao que a gente faz. Então a gente está sempre ou ontem ou amanhã, né, com o nosso pensamento. Sei que falar é uma coisa muito fácil, mas eu procuro todos os dias da minha vida estar bem atenta ao que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, e o porquê não quer dizer necessariamente saber racionalizar o porquê eu estou fazendo, mas é assim, só sentir de falar assim, faz sentido ainda, por exemplo, eu estar trabalhando onde eu estou trabalhando, e é por isso que eu estou lá, mesmo nos momentos desafiadores, eu sigo, então eu acho que eu sigo isso, eu vivo isso, por isso que é o que eu deixaria para quem ouve, mas de novo, cada vida é única, assim como cada projeto, né, mesmo quando a gente tem um template para seguir, né? Ou se programa, tem umas perguntas para um programa como esse aqui, de nossa conversa. A vida acontece e outras coisas surgem novos questionamentos e a vida é assim, o trabalho vai ser assim também. Então, se a gente se prepara para a vida, a gente está preparado para o trabalho também. Bom, eu queria agradecer a Renata, acima de tudo, por ela ter cedido o seu tempo, por ela ter tido essa vontade de participar conosco e trocar suas experiências. Pra gente isso é algo que não tem como mensurar o valor, assim, porque ela está acima de qualquer coisa. O conhecimento acadêmico ele é fundamental para a gente aprender e desenvolver coisas, mas trocar a experiência vivida com quem está ali esfolando couro na produção mesmo, todo dia, é uma coisa que transcende qualquer medição para a gente mensurar o valor disso. Para mim, isso é uma coisa muito, mas muito importante mesmo, né? Relembrando a nossa audiência, eu gostaria de agradecer a você que chegou até aqui nessa transmissão, ouvindo o que a gente tinha a dizer, ouvindo as nossas inquietações, os nossos questionamentos, a nossa troca aqui. Esse espaço também, ele não é só um espaço de quem fala, é um espaço de quem ouve, porque quem está ouvindo também acaba trocando com a gente alguma experiência, mesmo que ela não seja mediada. O Caminhos é um desdobramento da Senda Educacional, ele é o nosso grande fórum de debates para pensar todas essas alegrias e angústias do que é produzir material educacional no Brasil. Se for do seu interesse, acesse as nossas redes sociais, a nossa playlist de episódios passados e compartilhe com os seus contatos, se for do seu interesse, se for da sua vontade, para que a gente continue chegando aos mais variados e mais distantes ouvidos para o que a gente tem a dizer. Continue caminhando com a gente e até mais, porque na próxima tem mais. Até!